Olá, pedagogos e pedagogas, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, com bastante saúde. Temos enfrentado, não é, esses momentos difíceis na nossa vida, nessa trajetória com a pandemia, mas vocês estão de parabéns. Estão de parabéns porque estão aqui perseverando, enfrentando, não é, com fé, com determinação, esta luta, e aqui estão galgando a conquista dos sonhos de vocês. E vocês escolheram um bom sonho, serem pedagogos. É nobre a pedagogia. A pedagogia é o fundamento, é o alicerce. Talvez eu esteja exagerando, eu penso que não, mas é o alicerce da vida, não é? É a fundamentação. Vocês, pedagogos, vocês irão formar vidas, caráter, não é? Vão trabalhar o cognitivo daqueles que serão futuros professores, governadores, presidentes, engenheiros e assim por diante. Não é? Então, vocês estão de parabéns pela escolha, de parabéns pela perseverança, de parabéns pela determinação. Tá? Hoje nós vamos estar juntos com a matéria disciplina dinâmica. Não, dinâmica é didática. Para mim, didática lembra dinamismo, lembra dinâmica, não é? Mas é a didática. A didática é uma arte que precisa estar no nosso sangue, que precisa estar pulsando dentro de nós. Essa arte, você, pedagogo, vai precisar dela continuamente. Ela precisa ser sua amiga, que você ande com ela lado a lado, seja sua companheira nesses momentos, né, que você estará desfrutando com o seu alunado. Didática é uma disciplina fabulosa, como todo curso de pedagogia. Um certo momento, eu estava como aluna no curso de psicopedagogia e foi uma aula tão interessante. Ele foi almoçar e quando ele voltou, ele disse: professora, você não tem noção do que aconteceu comigo com a aula de hoje. Eu disse: então diz para mim, né, você pode dizer. Ele disse: olha, a aula de hoje trouxe para mim a compreensão de algumas situações que eu estava vivenciando com meus filhos e, consequentemente, estava atingindo o meu relacionamento conjugal. E a aula de hoje trouxe a luz que eu precisava ter. E aí trouxe automaticamente o bem-estar no meu relacionamento conjugal e com meus filhos. Eu fiquei muito feliz, né? Eu disse: bendita pedagogia. Mas vamos à nossa didática. Meu nome é Roseli, Roseli Pereira Ponte de Oliveira. Meu e-mail é roselipontes@hotmail.com. Nós vamos estar interagindo no grupo. Eu gostaria que vocês assistissem essa aula de uma forma participativa, vocês não só tirem as dúvidas. Eu gostaria que no grupo vocês participassem de uma maneira bem interativa. Eu queria que vocês assistissem essa aula de forma com criticidade, que vocês possam discordar, vocês possam acrescentar, vocês possam dizer: bem, Roseli, eu não concordo com esta teoria, com esta maneira, não é, de que está sendo colocada por conta disto e disto, você justifica. Você tem experiências de vida, não é, no seu lar, talvez com seus filhos, talvez numa área de trabalho que você já atue, né, o seu próprio viver. O fato é que, quando você estiver como Machado de Assis, né? São tudo ouvidos para a aula. Ouça não só com a humildade e a hombridade, né, do filósofo, quando ele disse: eu só sei que nada sei, né, o Sócrates, mas ouça também com autonomia, ouça também com autoridade, ouça também com criticidade, tá? E participe desta maneira no grupo sem temor, pois isso será muito importante, a sua interação, a sua participação, ok? Nós vamos colocar os slides
e vamos dar início à trajetória, nossa trajetória aqui na dinâmica, na didática. Olha só, até quando eu fui falar didática, tá vendo? Veio interromper no meu cérebro a dinâmica. Tá fluindo, não é? Então vamos para a didática, queridos. Deixa eu ver, eu gostaria de conseguir botar a tela grande. Ora. Bem, gente. Didática. Do que se trata a didática? Fazer uma síntese entre os educadores e pensadores a respeito da didática. Nós vimos que a didática é uma divisão da pedagogia. Não é uma divisão que está separando, mas é uma parte, é uma divisão da pedagogia, ou seja, é uma parte da pedagogia. Não é? É uma parte desse jogo, dessa pedagogia que é tão extraordinária. Então, tem uma parte desse jogo. Não é? E ela tem como objetivo a didática ensinar métodos e técnicas que facilitem a aprendizagem do discente no processo de ensino. Então, a didática, ela tem como ela nos propõe a trazer leveza na sala de aula, a trazer satisfação na sala de aula. Por isso que eu digo, ela é nossa amiga. Ela precisa andar conosco, porque ela vai nos auxiliar. Porque tudo aquilo que facilita a aprendizagem do discente, logicamente, vai contribuir para a nossa vida como educador e trazer nossa satisfação, porque a nossa alegria, a nossa satisfação é a aprendizagem do discente. E existem inúmeros métodos e técnicas, não é, para que nós possamos, assim, à nossa disposição, disponibilizado para nós. Mas hoje nós vamos observar as metodologias ativas, que, por sinal, está muito em alta. Algo assim novo, no sentido de que você vai dizer, poxa, eu já vi isso de algum momento. Sim, você já viu, não é? Com socioconstrutivismo, Piaget, etc., com Emília Ferreiro, sempre tem algo. Por quê? Nós olhamos para o ontem e acrescentamos naquele ontem e aperfeiçoamos para o hoje. É por isso que eu quero que você escute o de hoje e aperfeiçoe mais ainda as metodologias ativas, com a riqueza que você já tem dentro de você, não é? No seu cognitivo, na sua vida emocional, na sua vida num todo. Então, vamos lá para as metodologias ativas. Metodologias ativas. O que seria? O que é metodologia ativa ou metodologias ativas? É um processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva em que o aluno participa de seu processo de construção como protagonista. Oi? O aluno participa e ele vai ser também professor? Ele vai ser um protagonista. E o protagonista, você sabe que é o personagem principal do filme, da novela, da narrativa, de uma história, de um livro, não é? Então, ele é um personagem de suma importância. Então, nós precisamos compreender que nesse novo cenário, nessa nova epistemologia, certo? Nós temos agora o aluno como participante do seu processo. Ele vai estar inteirado, ele vai participar, ele vai construir junto com o professor. O professor vai estar lado a lado, mas ele vai ser aquele que vai representar o papel, certo, principal dessa história, da história dele mesmo. Vamos ver como é que fica, como é isto, não é? As metodologias ativas. Você vê, antigamente, não é, nós vivenciamos o quê? Uma epistemologia tradicional, um ensino que teve o seu valor na nossa vida, não é? Este ensino formou muitos cientistas, médicos, engenheiros, matemáticos, professores, etc. Ok? Nós não podemos deixar o seu valor e nem trazer ainda para as nossas vidas. Porém, nós trazemos agora um acrescentar. E esse acrescentar, ele foge
de uma certa forma, de uma maneira contundente a epistemologia tradicional. Porque na epistemologia tradicional havia uma educação bancária, ou seja, o aluno, o corpo discente, eles tinham que ficar numa cadeira, sentados, só recebendo aquele conteúdo. Eles não tinham o direito, eles não tinham a responsabilidade, nem tampouco podiam, mesmo que quisessem, refletir, trazer opiniões, discordar, não é? Porque era educação bancária. O banco só faz receber o dinheiro, não é? Ele não reflete sobre o dinheiro, ele não traz opinião a esse respeito. Então, por isso a comparação da educação bancária. Então, essa epistemologia, a de hoje, que é uma epistemologia que está propensa, né, que se dispõe a utilizar métodos e técnicas dentro da didática, como a metodologia ativa, ela vai totalmente do lado contrário da educação bancária. Por quê? Porque o aluno já não é mais passivo. O aluno agora ele está inteirado do que está acontecendo com ele. Ele está sendo participativo, ele está sendo responsável. Não é? Ele sai da passividade. Ele não é mais o professor é que era responsável pela detenção do conhecimento. O apoderamento estava só no corpo docente, mas agora não, não é? Então, metodologia ativa são métodos que levam o discente, levam o aluno a uma perspectiva diferente, a um novo cenário. E que perspectiva diferente é esta? Vamos, não é, passear por ela. Nessa nova perspectiva, nós atribuímos a importância, não é, do professor, do educador, ele gerenciar, levar o aluno a gerenciar os seus pensamentos. Nós vamos tratar mais adiante sobre isso. Também levar o aluno a estimular o olhar multifocal, não é? Um olhar sobre inúmeras dimensões. Desta maneira, à medida do que isso vai acontecendo, neste novo cenário, se faz necessário para que o aluno seja um protagonista, ele construa a sua história nesse processo educativo, ele ter voz, né? Mas né, voz para ser desobediente, incoerente e trazer agressões ou falta de respeito. Não, de forma nenhuma, claro que não. Não é? Mas ele vai ter voz, o aluno precisa ter voz. Ele precisa ter voz para poder não é, trazer suas opiniões, as suas reflexões, o seu conhecimento. E nisso ele estará desenvolvendo, o professor estará encaminhando o seu aluno para desenvolver a autonomia do aluno. Essa é uma característica peculiar, bem particular, bem singular das metodologias ativas. Nós precisamos, ao utilizarmos as metodologias ativas, conduzir os nossos alunos a desenvolver autonomia. Né? Autonomia é independência, autossuficiência, essa é a palavra. Né? Mas não é essa independência arrogante. Não é essa independência que eu não preciso do professor, que eu não preciso do outro. Não, não é assim. Mas também é o tipo de dependência que eu não sou dependente de ti de uma maneira que eu não tenha forças, eu não tenha voz, não é? Eu não gerencie meus pensamentos, eu seja manipulado, eu seja dominado somente pela perspectiva da criatividade do outro, do pensar do outro, do conhecimento do outro. Não, eu vou ter autonomia, o meu aluno vai ter autonomia, e nós vamos ter autonomia para conduzirmos a ele ter a sua autonomia, a ele buscar suas próprias descobertas. Né? Que isto é muito importante. Então, vamos para o olhar multifocal. O olhar multifocal, às vezes eu tiro a minha presença aqui porque ele atrapalha um pouco os slides. Né? Então, vejam só, o olhar multifocal ele é muito importante, é algo muito novo, embora que algumas escolas já estejam vivenciando na íntegra e numa grande plenitude. Né? Por exemplo, tem um local
deixa eu ver aqui o nome, se eu não me engano é Lagoa, Lagoa, em Minas Gerais, em Minas Gerais. Eu coloquei aqui, agora não estou achando, mas eu sei que é em Minas Gerais. Lá na escola, nas escolas municipais, não é? Eles, assim, pronto, achei. O município de Lagoa Santana, certo? Em Minas Gerais, eles implantaram, no ano letivo de 2014, um programa de Escola da Inteligência, que é um estudo, não é? De um programa multifocal em sua rede municipal de ensino. Esse estudo é Inteligência Multifocal do Dr. Augusto Cury, que objetiva o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, é muito interessante a escola que desfruta da escola da inteligência com essa visão pedagógica. É perfeito, é pleno, não é? Mas com a as metodologias ativas para nós conduzirmos ao nosso aluno a sermos um protagonistas, nós podemos pincelar um pouco daquilo que é visto. É um pouco, não é? É muito distante daquilo como a escola, como um projeto como esse realiza. É muito distante. Mas nós podemos, não é? Uma luzinha ali no final do túnel, nós podemos trazer com a metodologia ativa. Então, vamos ver um pouco esse olhar multifocal, inspirado no Augusto Cury, inspirado nessa escola de inteligência. Esse olhar, nós vamos ver, observar esse olhar para fora. Mas quando eu olho para fora, quando eu olho para a ciência, eu tenho que olhar com criticidade. Não é? Eu tenho que olhar, poxa, isso foi extraordinário, que cientistas fizeram, educadores fizeram, mas eu penso que nós podemos acrescentar algo mais. Eu penso que nós podemos ir mais adiante. O que é que nós poderíamos avançar? E assim eu vou olhar com criticidade, com reflexão, certo? A didática, ela tem como propriedade pensar no desenvolvimento cognitivo, mas também psicológico e social do estudante, né? Então, esses três pontos, por quê? Porque o homem não é ele não é só corpo, ele não é só razão, ele também é emoção, ele também é social, ele também interage com o outro, ele não é sozinho, ele não é individual, certo? Então, ele tem que olhar para fora e também ele tem que olhar para si. Aqui é a criança com uma foto de uma criança olhando para ele mesmo, né? Olhando para ele mesmo. E aqui, essa outra criança um pouco maior, não tão bebê, né? Olhando, se percebendo. Então, é muito importante para que você conduza o seu aluno a ele se perceber, para que ele seja um protagonista na história. Ele precisa compreender, ele precisa estar inteirado de quem é ele precisa se perceber, tanto numa hora que você vai disciplinar o seu aluno por algum momento, que ele brigue com um coleguinha, que ele faça um bullying, que ele receba um bullying, que ele passe por algumas situações adversas como essa. É a sua oportunidade, educador. É a sua oportunidade, pedagogo. Não é simplesmente saia e você vai ser disciplinado. Suspensão de 3 dias. Eu observei algo interessante numa mãe nesses dias. E gostei muito, achei muito bonito. Aplausos para essa mãe. A criança tomou uma postura, não sei, quase 5 anos, a criança, e a mãe chamou a criança para tomar banho, e a criança não veio, a mãe chegou perto carinhosamente para levá-la para tomar banho, e a criança chutou a mãe, tirou línguas para a mãe, chutou a mãe. E a mãe simplesmente pegou nos braços dessa criança, nas mãozinhas dessa criança, olhou bem para ela e disse: olhe nos meus olhos. Eu quero que você olhe agora para você. Por que você está fazendo isso? Mamãe fez alguma coisa errada com você? Mamãe lhe machucou? Mamãe disse alguma coisa ruim com você para você chutar mamãe? Por que você está fazendo isso? Você não quer tomar banho, não está com vontade, mas o que mamãe está fazendo? É uma coisa boa
querendo que você fique cheiroso, comprou shampoo, sabonete para você, quer ver você limpinho, porque isso traz saúde. Então, mamãe não merece que você esteja fazendo isso. Você acha que você deveria estar chutando. Mamãe está chutando você. E essa mãe, com muita perseverança, com muita persistência, ela levou aquela criança a olhar para si, a se perceber, a perceber a atitude que estava tomando, que era uma atitude arbitrária, não condizente com o que estava acontecendo. E essa criança, com uma certa dificuldade, não foi tão rápido, parou para refletir e viu e chegou a pedir desculpas à mãe. Eu sei que nem sempre, não é? A criança consegue se perceber, refletir e reconhecer. Mas outrora, nós, não é, diríamos, né? Você vai apanhar, vai ficar de castigo, isso não é coisa que se faça, conta falta de respeito. E a criança muitas vezes apanhava e nem sequer se percebia, não sabia nem o que era respeitar, né? Então essa mãe está de parabéns porque ela levou a sua criança e ela procura levar. É difícil numa sala de aula, não é? Porque a nossa gestão já não é só com uma criança, mas com várias crianças, e o desafio é muito maior. Mas é muito importante quando nós alcançamos levar a criança a esse olhar multifocal, levar a criança a ser protagonista da sua própria história, ele refletir sobre a ação que ele está fazendo, refletir sobre por que você não quer fazer os seus deveres, por que você não quer, você não está com vontade de se envolver com este conteúdo, o que está acontecendo com você? De repente você descobre coisas inusitadas que você não imaginaria ouvir. Um certo dia, foi uma experiência minha, me perguntam contar. Eu estava com um garoto de quinta série. Ele era tão novinho que hoje em dia as crianças já chegam tão cedo nas escolas, não é? E ele chegou muito irritado, muito exaltado. E ele chegou, puxou o cabelo de uma garota, deu um cascudo no outro e foi dar um quebra de braço no outro garoto, apertando o pescoço. Outro amiguinho veio, tirou ele, ajudou. E eu fui conversar com ele, eu fiquei tão perplexa que alguns segundos eu fiquei parada, sem saber nem o que fazer. E de repente eu olhei para ele. O que está acontecendo com você? Por que essas suas ações, essas suas atitudes? Você já se percebeu? Você está se percebendo, você sabendo o que está acontecendo com você? O que você está fazendo, o que você está agindo com você? E ele parou, ele disse, meu pai hoje faz 1 ano que morreu. E eu estou com vontade de me matar e matar todo mundo que está na minha frente. Eu engoli em seco. E aí disse, tá bom. Então hoje você não está com vontade de assistir aula. Vamos fazer o seguinte. Então eu vou levar você para uma amiga minha, para você lá conversar com ela, enquanto passa o tempo de você vir buscar, de seu pai vir lhe buscar. Combinado? Ou você prefere ficar na sala assistindo aula, mesmo assim? E ele disse, não, eu quero sair. Eu conduzi a psicóloga, porque ele precisava. Você vê, ele olhou para ele. Eu ajudei ele a olhar para ele, ter um olhar para dentro dele, ver o que ele estava fazendo com ele, com os colegas. E aí ele disse que era isso que ele queria. Ele queria se prejudicar e prejudicar o outro, porque emocionalmente ele estava abalado. E emocionalmente, como é que ele iria olhar? Como é que ele iria ter um desenvolvimento cognitivo? Como é que ele ia ter um desenvolvimento social com os seus colegas? Como é que ele iria olhar para a ciência, para os conteúdos que nós iríamos mostrar naquela sala de aula? Então, faz parte, né? Como diz Andrade. Sempre ouvimos dizer que o homem é um ser racional, mas nessa racionalidade está o ser emocional, que compõe o que denominamos ser social. Pois desde o nascimento somos inseridos em grupos como famílias e outros grupos com diversificadas pessoas, tipos de crenças, origens e personalidades. Então nós somos uma tricotomia. Já diz o livro Bíblia, que somos uma tricotomia, somos espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo, né? Quer dizer, nós somos um ser racional.
Nós temos que desenvolver esse lado racional, esse ser pensante, não é? E colocar os conteúdos, eles não vão ser colocados à parte, eles irão vir para a sala de aula, mas é preciso também esse olhar multifocal. É preciso fazer com que o aluno ele sinta prazer em olhar, não é, para a razão, para a ciência, para o conhecimento, como também ele precisa olhar para dentro dele, para que ele possa se descobrir e encontrar um equilíbrio emocional para poder desenvolver-se cognitivamente, né? E assim, ele lidar com o social. Então, é muito importante. O professor com a metodologia ativa, ele vai ter mais facilidade, ele vai ter mais, assim, condições de alcançar, vivenciar essa realidade. Vocês vão ver com algumas características, não é, da metodologia ativa, você vai ver que você vai poder se apropriar. Mas vamos pensar, olhar para fora com criticidade. O que é isso com criticidade? Simplesmente eu vou permitir que o meu aluno discuta. O meu aluno é racional, ele é um ser que pensa. Ele precisa contribuir, ele precisa construir, entendendo, discutindo, discordando. Ele não pode ser passivo. Ah, a criancinha não tem o que discutir? Tem. Eu vou contar uma história para vocês, minha também, com a minha filha de 2 anos de idade. Ela ia fazer 2 aninhos já. Eu estava uma vez em casa ensinando para ela a Bíblia. E eu sempre dizia para ela, ensinava ela a orar, e ela dizia, papai do céu, que Jesus, o sangue de Jesus limpe meu coração. E a gente cantava uma musiquinha, o sabão, lava meu rostinho, lava meus pezinhos, lava minha mão. Mas Jesus, para me fazer limpinho, lava meu coração. Eu dizia que era com o sangue dele. Um certo dia, ela teve um cortezinho aqui nesse dedo, e aqui sai muito sangue. E aí sujou a camisa dela, e foi sangue para todo lado. E quando ela viu aquele sangue, ela olhou para mim, arregalou os olhos e disse, maninha, sangue suja. Eu disse, claro, minha filha, que sangue suja. Mas, maninha, você disse que o sangue de Jesus não suja, e sangue suja. Se eu não deixasse ele ter criticidade, se eu não deixasse ele ser participante, não é? Entendeu? Olhar para fora com criticidade, eu teria impedido. O sangue de Jesus limpa e pronto, minha filha. Não, vamos pensar aqui juntas, não é, Lília? Esse sanguezinho que saiu do nosso corpo, ele suja, e suja muito. Mas o sangue que Jesus derramou lá na cruz é especial, era diferente, tinha uma finalidade diferente. Foi difícil para mim, porque trazer o subjetivo, o espiritual para um concreto para a criança. Mas eu tentei explicar da melhor maneira que ela pudesse compreender com a idade dela. Então, a gente tem que levar o aluno a olhar com criticidade, ou seja, deixar que o aluno não tenha medo, que o aluno tenha condições de poder falar, de poder dizer, mesmo que sejam as coisas mais bárbaras, mesmo até que depois o professor não consiga nem fazê-lo entender, por ele não ter a maturidade suficiente de compreender que, por exemplo, o sangue de Jesus limpa era muito abstrato, havia muita abstração nessa realidade para uma criança de 2 anos entender. Mas o fato é que ele precisa não ser tolhido, ele precisa ter a liberdade de ter voz. A voz de dizer não compreendi, não aceito, não entendo, acho que deveria ser diferente, né? Aí você diz, pois bem, então dependendo do tipo de avaliação que você passar, meu aluno, você faz assim, embora que eu não entenda, né? Fulano de tal diz que é assim, embora que eu acho que deveria ser desta outra forma. E assim ele vai dizer como a ciência fala e como ele acha que deveria ser. Certa vez eu estava dando aula de português e um aluno da 6ª série disse assim, professora, você disse assim, que o sujeito oculto, quando você dissesse assim, amo meus alunos,
e você não colocou o eu. O sujeito oculto ou elíptico era aquele que não estava presente, e pela desinência verbal, você já saberia que seria o pronome eu. Mas quando você diz assim, amam os alunos, eu quis dizer que era oculto e você disse que não, que o sujeito era indeterminado. E explicou que quando o verbo estivesse na terceira pessoa do plural, você teria que dizer que era indeterminado, mas isso é errado, essa gramática está errada, ela deveria fazer diferente. Esse sujeito também deveria ser oculto, pela explicação dos outros sujeitos. E ele teve a sua lógica de aprendizagem. Eu não poderia cortar. Este aluno está olhando esse assunto com criticidade. Com certeza ele vai crescer tanto que vai fazer uma nova gramática com mais aperfeiçoamento. Ele vai mais além do que os seus mestres que estão neste momento ensinando. Embora você vai precisar dizer, agora tenha maturidade, meu aluno, de crescer e redigir, de aperfeiçoar essa gramática. Mas, por enquanto, você classifique desta forma para que a sua nota não possa, não é, ser diferente. Por quê? Porque os professores de um concurso lá fora, né, de um vestibular, de um concurso para trabalho, vai exigir essa resposta que a gramática de hoje, que para você está imperfeita, está trazendo. Né? Mas ele precisa ter a criticidade, ele precisa ser livre, não é? A metodologia ativa é a sua didática, vai ser uma didática que vai permitir o seu aluno construir, crescer e opinar. E no desenvolvimento, né? Vamos ver aqui o que Freire fala sobre afetividade. Muitas vezes a afetividade assusta, não é? O professor não quer usar afetividade, porém, na didática, quando a gente usa a metodologia ativa, a afetividade é muito importante. Por quê? Porque quando você trabalha com esse olhar multifocal para ajudar o seu aluno a olhar para dentro de si, para também ouvir o seu aluno, dar voz ao seu aluno, permitir que ele seja um protagonista, você precisa entrar na afetividade de um relacionamento de respeito. Necessariamente essa afetividade não consiste em você beijar e abraçar, pode até beijar, pode até abraçar, mas não é necessariamente o beijo e abraço. Mas é a afetividade do relacionar, a afetividade de você permitir que ele tenha identidade na sala de aula, que seu aluno seja um protagonista, que ele cresça com você, que ele tenha autonomia na voz, ele possa também ter reflexões e falar sobre as suas reflexões, e você conduzir aquelas reflexões, né? E aí Freire diz, a afetividade não me assusta, não tenho medo de expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, numa prática específica do ser humano. Não é? Então, isso é muito importante nessa metodologia ativa, porque essa afetividade ela vai te permitir que você dê evasão, essa construção nesse processo educativo. Bem, gente, a autonomia ela continua. Olha só, alunos autônomos. Será que temos medo que eles sejam autônomos? Será que temos medo que com autonomia eles possam ocupar o nosso lugar, mandar em nós, ir para a mesa, pegar a cadeira, o birô do professor? Não, de forma nenhuma. Isso foi passado. Não é? Isso foi passado. O professor, ele hoje tem uma ciência, uma maturidade, uma consciência de que ele é um formador de vidas, formador de caráter, formador de conhecimento. Ele é um mediador, provocando o aluno a buscar, provocando o aluno a buscar. O professor não busca mais sozinho, mas ele entende que o valor do professor, da docência, está em encaminhar, em despertar, em incentivar o seu aluno a buscar resoluções por si só, aprender de forma autônoma,
e participativa a partir de problemas e situações reais. O professor pode trazer uma das características da metodologia ativa, é exatamente a metodologia que trabalha com uma problemática. O professor traz uma problemática, o encaminha, o direciona, através, por exemplo, de uma reportagem. Ele pode trazer uma notícia de alguma situação que esteja acontecendo com a hidrelétrica, com as cachoeiras, alguma situação que esteja coadunada com a área de ciência, de geografia, ou de comunicações da língua portuguesa. Então, ele pode trazer, não é, uma reportagem e ele pode introduzir aquele aluno. Vamos lá, o aluno vai ter aqui, vai adquirir autonomia, porque ele vai ser encaminhado, ele vai ser direcionado pelo professor, certo? Mas o aluno vai trabalhar de maneira ativa. Ele vai estar numa atividade, ele vai estar agindo, ele vai estar ali buscando soluções. E o professor vai estar trazendo perguntas, não é? Para que ele encontre as soluções. O professor vai estar mediando, e aí essa aula vai ser fabulosa, satisfatória, não é? É claro, eu sei, você vai me dizer assim, pensa, professora, que eles ficam tão quietinhos assim, nem sempre, não é? Eu sei, eu sei. É. Mas, com certeza, à medida de que o professor for colocando ele para estar inteirado, não é, com palavras sábias, com palavras de reconhecimento da capacitação que eles têm, mostrando para eles, né, que eles são inteligentes, que eles são capazes, que eles são cientistas, que eles sabem buscar soluções, que eles têm soluções. Vamos encontrar soluções para este problema que está aqui escrito neste jornal. É diferente eu pegar um jornal, se vocês têm que ler, têm que aprender a fazer uma leitura intelectual, vocês têm que descobrir. Não é diferente. Gente, vocês alunos são tão inteligentes que eu creio que vocês podem encontrar uma solução para uma problemática que está acontecendo na nossa cidade. Vamos descobrir qual é essa problemática e vamos ver como é que a gente pode, não é, alcançar a solução. E dentro desse alcance dessa solução, você vai introduzindo o seu conteúdo. Não é? Aqui essa mesa linda, com essas crianças lindas, sorridentes, felizes, pintando, não é? Então, com essas atividades, você vai introduzindo, vai ajudando ele a ter autonomia, ele a crescer, e ele vê, não é? Como aprender de forma participativa. Continuando, como desenvolver, não é? Esta autonomia na vida dos nossos alunos. Eu creio que vocês hoje já vivenciam, alguns pedagogos que estão aqui, talvez já sejam professores, educadores, estão aperfeiçoando, outros já estejam até no ministério há algum tempo, e talvez alguns não tenham nenhuma experiência, não é? A não ser só nas suas casas, e outros não. Mas o fato é o seguinte, com experiência ou não, vamos adentrar nessas características inerentes à metodologia ativa. Para aqueles que já vivenciam, não é? Vão participar mais uma vez, e aqueles que ainda não, tudo é novo, vamos agora deslumbrar com este novo. Então, debates. Debates é algo extraordinário. Um debate ele pode exatamente promover o aluno a adquirir a autonomia, a ele ser um protagonista no seu processo educacional. É muito importante. Com o debate, ele vai ter voz porque ele vai ser participativo, não é? Vai ser trabalhado ali com o debate, esse olhar multifocal, porque você vai conduzir o aluno a olhar para fora do seu ambiente, o seu social. O aluno vai ter a oportunidade de observar, não é, o que acontece no seu mundo e coadunar com as diferentes disciplinas, né, com as quais ele estará lidando. E também ele vai olhar para si mesmo, porque vai haver momentos que ele vai querer falar primeiro, ele vai brigar com o coleguinha, e é a oportunidade que você tem de administrar essa situação, trabalhando, né, a inteligência emocional do aluno, ajudando ele a olhar para si mesmo, trazendo esses recursos para que ele possa vivenciar um clima excelente. Então, veja só, digamos, você pode trazer temas de acordo
com a disciplina que você estará trabalhando, e também você pode fazer um trabalho de interdisciplinaridade. Ao usar esse debate, você pode trazer outros professores de religião, de ciência, da língua portuguesa, geografia, e assim por diante, né? Por exemplo, um tema como esse: como a floresta amazônica tornou-se o jardim da humanidade. É interessante essa pesquisa? E aí você pode proporcionar aos alunos, desta maneira, as diferentes visões e interpretações de mundo. Você pode trazer tanta coisa importante. Por exemplo, existe uma visão de mundo sobre a fatalidade, né? Aquele que a chuva cai, desaba a casa, um dos parentes falece, outros adoecem, as roupas vão embora, os móveis, e aí a pessoa diz, né? Ah, foi tudo como Deus quis, foi o destino. A gente tem que agradecer tudo a Deus e foi tudo como Deus quis. Mas será que foi tudo como Deus quis? Será que essa visão de mundo é realmente a visão que nós devemos inserir em nossos corações? Será que essa visão é que deve estar gerenciada? Ou que nós devemos transformar o mundo? Cuidar do nosso meio ambiente? Será que quando nós colocamos um papel sujo, a casca da banana, não é? A manga, a pitomba, e a gente coloca na rua e vai para as sarjetas, entope as sarjetas, e quando a chuva cai, está tudo entupido e vem a cheia? Será que não existem outras atribuições que provocaram aquela cheia que não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com o homem? E que ele pode mudar essa história? Então, você pode, através do debate, através de certas temáticas, né, trazer uma abertura de visão de mundo ou de reflexão. Você não vai trazer necessariamente aquele que é fatalista, pode até continuar, mas você vai lançar perguntas, não é? Perguntas retóricas, para que haja uma reflexão de pensamento a respeito sobre aquela temática. Você vai estimular a capacitação das respostas, e aquele aluno vai ter o direito de ter voz, de dizer o que ele acha, o que ele pensa. E também vai aperfeiçoar as noções de respeito ao próximo, porque vai aprender, vai ensinar o outro a aceitar a resposta do colega, mesmo que vá de encontro, mesmo que o colega não tenha trazido uma resposta que agrade a ele, né? Mesmo que o professor até discorde do que o coleguinha falou, ele vai ter que trazer a harmonia e ensinar neste momento a olhar para dentro de si e a criança aprender a não fazer bullying, mas aprender a respeitar e a ter solidariedade com o outro. Então, através dos debates, você sai da aula tradicional e você traz o seu conteúdo, mas você traz o seu conteúdo de uma maneira diferente, através de uma metodologia ativa que você leva o seu aluno a cumprir atividades, a ter atividades, projetos. Os alunos desenvolvem autonomia aprendendo de uma forma colaborativa, por meio de solução e de desafios. Inclusive, esse projeto ele pode vir a partir do debate. Depois do debate, depois daquele debate, pode aí se realizar um grande projeto, né? Permitir que o estudante se torne proativo, busca alternativas, encontra soluções, se depara com um problema, certo? Então, você pode mandar que eles possam vir, observar. Eu vi uma cena aqui em Boa Viagem, perto de um pouquinho perto de onde eu moro, não tão juntinho, um pouco perto. E uma colega minha, eu fui buscá-la exatamente para nós sairmos, e ela olhou para uma árvore e disse: Roseli, essa árvore secou de um dia para outro, assim, de repente, ela estava linda, linda, linda. Foi até o nosso vizinho que plantou essa árvore aí. E ontem eu estava observando que ele estava assim com um semblante triste, olhando para a árvore. E eu pensei, o que fez essa árvore de um dia para outro ficar desta forma? Então, uma situação como essa, você pode trazer para a sala de aula e pode, não é, trazer conteúdos, né? Trazer conteúdos da língua portuguesa, fazer uma reportagem, fazer uma denúncia, colocar no jornal. E aí ela começou, eu olhei assim, eu disse assim, que água é essa suja que está correndo perto desta árvore?
ela disse que quebrou algo aqui perto, quebrou algo aqui neste apartamento do lado, e está uma situação difícil, porque o condomínio já mandou ajeitar, mas o fato que a Compesa e a prefeitura tem que resolver lá fora, porque há algo lá fora, exterior, que tem que ser resolvido para que isso não aconteça. Eu disse, pois é, aí já não é mais uma água limpa, uma água suja que está caindo perto da árvore. E eu creio que foi isso que causou a morte da árvore. A árvore está desta forma. Ela disse, meu Deus, é mesmo, nem pensei nisso. Então, isso é uma situação que você traz, o olhar para fora, o olhar o social, a sociedade. A partir de uma circunstância como essa, você mostra, não é, o valor da prefeitura. A prefeitura foi chamada, ela irá vir cuidar da cidade. Você irá mostrar como é importante ser um prefeito. Quem sabe aquele aluno que você está lidando com ele, ele vai ser o prefeito de amanhã da sua cidade, não é? E você vai estudar a geografia, a ciência, a língua portuguesa, fazer livros, fazer crônicas. Crônicas é uma narração do dia a dia, do cotidiano, algo que acontece dentro você vai utilizar de acordo com a sala, não é? Se é da quinta série, se é da terceira, se são pequeninos. Você aí vai ver, professor, você vai ser um mediador pedagogo. Não é? E como pedagogo, você também poderá ser um coordenador, um diretor que vai apoiar o corpo docente nesse tipo de atividades, que vai sair da sala de aula, que vai fazer passeios, que vai trazer, alugar ônibus, alugar vans para poder levar alunos a determinados lugares, não é? Ao jardim botânico e etc. Certo? E realizar grandes projetos. E assim você vai trabalhando de uma maneira ativa e levando o estudante a se tornar proativo, levando o estudante a buscar alternativas para trazer soluções. Que solução para aquela árvore não morrer? O que fazer para consertar aquela rua naquela cidade? E assim vai por diante, porque eu tenho certeza que você terá excelentes ideias para trabalhar com essa metodologia ativa, utilizando esses recursos, fugindo daquela aula simplesmente do quadro e a cadeira, o aluno sentado, aquela educação bancária que o aluno só recebe. Embora que haverá um momento que você pode utilizar também o quadro, o conteúdo desta maneira, e permitindo que o aluno seja também participante dela. O professor poderá usar recursos tecnológicos, né, como vídeos ou fóruns digitais. É outra característica peculiar das metodologias ativas. Hoje tudo tem a tecnologia, não é? Você pode utilizar até se você tem uma sala em que você percebe que os seus alunos eles têm a propriedade do celular, você pode utilizar também esse recurso, não é? E também você vai usar os usos de cartazes, maquetes, será interessante. Priorizar e envolver os alunos no perfil investigativo e crítico, como já mencionei, diante das situações propostas. O discente deve buscar o saber por si mesmo. Ele precisa descobrir isso. O docente estará presente nessa construção, abrindo caminhos, dando feedbacks durante o processo. O feedback é muito importante, porque ele está ali trabalhando e o professor está junto com ele, acompanhando, dando feedback, não é por aqui, o caminho é esse, vamos traçar assim, vamos fazer dessa forma. Pense assim, essa forma está boa, mas você pode encontrar uma outra melhor, e aí você vai levar o seu aluno a procurar por si mesmo o outro caminho melhor, a outra forma melhor, nunca dando a ele tudo pronto. Você traz um feedback do que está acontecendo, né? Está indo para a esquerda, veja se para a direita não é melhor, veja se em frente não é mais interessante, certo? Isso é muito importante. Outra coisa também aqui, nessa construção desses caminhos, e para levar o aluno a ser um protagonista, ele ter autonomia, é muito interessante você fazer um tipo de avaliação que ele mesmo corrige, ele se autoavalie. Você traz as respostas para ele, entrega para ele e diz, faça a correção. Você pode trazer também, você pode trabalhar em dupla
e pedir para que cada coleguinha vá corrigir o do outro coleguinha. Isso também é interessante, é importante, é uma metodologia ativa que você estará utilizando. Né? Você poderá, por exemplo, um trabalho de ortográfico, entendeu? É muito interessante quando ele está corrigindo, ele já vai estar aprendendo, ele vai estar vendo a palavrinha que ele escreveu incorretamente, né? Essa correção é muito importante. E depois dessa correção, você pode dar ele a oportunidade de uma outra avaliação, para que em cima daqueles erros ele possa ter aprendido e ter a condição de melhorar e aperfeiçoar nessa avaliação formativa. Nós temos também que trabalhar, não é só com essa avaliação somativa. Eu sei que nós não nos libertamos dela, ela tem o seu valor, certo, no projeto educacional, mas nós podemos estar utilizando a avaliação formativa, que você vai formando o seu aluno através dos erros. Muitas vezes, com os erros, nós aprendemos muito mais, e aí aquele aluno vai ter oportunidade de se autoavaliar, de corrigir. Ele viu aquilo ali que ele corrigiu, ele já sabe agora qual é o certo, e ele tem a oportunidade de fazer uma nova avaliação, e isso poderá trazer grandes benefícios, uma excelente aprendizagem com essa metodologia ativa. E assim você está construindo, levando ele a ser um protagonista da sua própria história pedagógica. Gerenciando pensamentos. O homem é um ser pensante. Né? Diz a palavra de Deus, o livro dos livros, que Deus tem uma parte em Jeremias que a Bíblia conta que Deus disse assim: pensei em como te poria entre os filhos. Então Deus parou, refletiu, pensou em como eu vou colocar a minha criatura, a criatura humana que eu fiz entre os filhos. Colocar ela na posição de filho, não só mais de criatura, de criação. Não é? Bem, para aqueles que creem em Deus, não é? Deus é um ser pensante, e se foi Deus que nos fez, nós somos seres pensantes. Mas até para quem não crê em Deus sabe que o ser humano é um ser pensante. Então nós não podemos tolher esses pensamentos, nós não podemos impedir, ao contrário, nós temos que estimular, né, essa realidade e deixar que o aluno pense, que o aluno participe, que ele tenha criticidade, que ele opine, ok? Pensa ser pensante. É necessário pensar em tudo. Pensa ser pensante. Até formular o primor absoluto. Faz, cria, aspira, desenvolve sua filosofia, suporte, instigue, tenha como aliado a sua psicologia. Então você vai levar até mesmo o aluno a pensar. Comece a pensar agora, por que será que a sua nota não foi tão boa? Por que será que a sua nota, a de ontem, foi excelente e essa não? Pense em como você poderá mudar esta situação. Transformar essa nota regular em ótima. Transformar sua nota em ótima em excelente. Transformar essa nota fraca em maravilhosa. Vamos pensar? Vamos pensar juntos. Vamos nos ajudar. Vamos ver como é que a gente vai mudar essa situação. Porque você, meu aluno, tem capacidade. Você, meu aluno, é inteligente. Você, meu aluno, sabe como conseguir. Vamos ver, vamos pensar, vamos refletir o que foi que houve para a gente poder consertar essa situação. Pensar, pensa ser pensante. Pensar em tudo, pensar em todas as dimensões. Depoimentos de alunos do município de Lagoa de Santana. Veja só, esses alunos, eles fazem parte de um plano, como eu te falei, não é? Da Escola de Inteligência, de um projeto com Augusto Cury. Então, eles têm aulas específicas, muitas aulas, então é tudo muito extraordinário. Mas nós também podemos trazer, e temos também conhecimento de escolas que não têm essa escola de inteligência, mas que usa a metodologia ativa e já obtém uma porcentagem bem mais interessante de só utilizar a epistemologia tradicional, não utilizar esses métodos, não é?
Então, essa metodologia é muito boa. Vamos usar um pouco aquele de Augusto Cury, embora que eu acho interessante a gente sonhar mais, ter algo em plenitude, né? Ter a luz completa de 100 graus, né? Não ser só aquela velhinha, né? Ou aquela luzinha fraquinha. Certo? É bem verdade que nós, assim, com a metodologia ativa, nós podemos assim ter um recurso a mais, mudarmos a nossa epistemologia e nós poderemos assim trabalhar de maneira assim bem satisfatória, não é? Agora, com um projeto como esse, é bem mais interessante, né? Mas vamos ver o depoimento de alguns alunos. Vejam só. A Isabela, ela disse: eu sempre tive problemas por ser tímida. Não tinha muitos amigos, sinceramente. Me considerava pior do que as outras pessoas. Não achava nada de belo em mim e por isso me excluía. E por isso eu me excluía, preferia ficar no meu canto sem contato com ninguém. Mas agora, não. O projeto usou, não é, o trabalhar esse olhar multifocal, o trazer voz ao aluno, o trabalhar de maneira que ele olhasse para dentro dele, trabalhar as emoções, entendendo que o aluno não é simplesmente só adquirir o conhecimento, não é científico para o seu cognitivo. Você vê essa criança, ela tinha dificuldade de relacionamento com seu colega, automaticamente isso gerenciava negativamente nos seus pensamentos, ela precisava trabalhar os seus pensamentos, gerenciar, porque os seus pensamentos estavam tortuados, estavam assim, né, obscurecidos, uma baixa autoestima. Então, veja, ao trabalhar, o gerenciar o pensamento dessa criança, não é? Chegar perto dessa criança, ter afetividade dessa criança, o que está acontecendo, por que você vive tão distante, por que você está tão longe dos seus colegas, por que você não está fazendo o seu dever, o que é que está acontecendo com você, não é? Você tem a afetividade de chegar, de perguntar, dialogar. Uma vez eu perguntei a uma aluna, ela era do ensino médio, ela tinha atitudes arbitrárias, até demais. Um dia eu disse: minha filha, por que você age dessa maneira? E por que você também falta com respeito para comigo? Houve algum momento que eu faltei respeito com você, agi de maneira indevida? Ela disse: não. Mas eu não suporto você, não suporto a escola, não suporto nada, não suporto ninguém. E é por isso que eu ajo assim. Se você acha que isso é interessante, isso não terá consequências para você. Eu nunca pensei sobre isso. Eu disse: vamos começar a pensar, vamos começar a refletir. Às vezes você vai ouvir algumas coisas, né, que não é tão interessante, mas à medida do que você ajuda aquele aluno a gerenciar os seus pensamentos, ele pode mudar. Essa aluna mudou devagarzinho comigo, agora ela mudou esplendorosamente quando ela conseguiu namorar com um aluno meu, que era um exemplo de aluno, e gostava muito de mim. Então, ela passou a gostar das minhas aulas, passou a gostar de mim, porque ela namorava com esse rapaz gostava de mim. Segundo ela: professora, você viu que eu mudei, estou excelente aluna? Se é. Estou gostando também muito de você, que coisa boa. É, sabe, é porque o meu namorado ama muito você, gosta muito de suas aulas. Ah, meu Deus, é interessante, né? Então, assim, ou você ver o mundo emocional das pessoas, não é? Então, nós precisamos, assim, ter uma dosagem de afetividade imensa, transbordante, para poder ajudar o aluno a ser protagonista da sua história, construir o seu conhecimento, olhando para fora e olhando para dentro de si. Veja só aqui. Então, o professor que escuta isso da Isabela, que chega perto da Isabela, ele ajuda ela a gerenciar os pensamentos. A outra, Helena: para mim, a escola nos ensina a não fazer bullying, pensar por mim mesma, pensar antes de fazer alguma coisa errada, que possa fazer algum mal para alguém e até para mim. Me ensinou o DCD, determinar, criticar e determinar. Aí faz parte da aula de inteligência, não é? É mais profundo.
Então, já fica um pouco mais difícil para a gente, mas nós podemos usar a metodologia ativa com debates, em sala de aula, né, com mesa redonda, com conversas, com pintura, com desenhos, com brincadeiras. Nós podemos chegar muito perto do nosso aluno e trazê-lo para a vida estudantil, a vida cognitiva. Veja só outro depoimento de Juliane, que faz parte da escola municipal. Todas essas escolas é um projeto nas escolas municipais, lá em Minas Gerais. Extraordinário. O que pode ser isso? Agora percebi que a resposta é bem simples. Para ter sucesso na escola, com os amigos e brilhar no futuro, é preciso ir além de aprender os importantes conteúdos de matemática, história, geografia. Eu preciso aprender sobre o funcionamento de nossa mente, aprender a gerenciar nossos pensamentos. Então, veja, é muito importante a gente parar. Nós não vamos perder tempo, nós vamos estar ganhando tempo a trabalhar através da metodologia ativa, através de um debate, através quando o aluno está lendo uma reportagem. Eu posso trabalhar com ele, com o desenho, com a pintura, eu posso trabalhar com ele, ajudar a ele gerenciar os seus pensamentos, a pensar bem emocionalmente, a perceber se ele precisa, não é, ter uma autoestima, porque ele está ali na baixa estima. Eu preciso perceber se ele precisa, ao contrário, ser como Sócrates, dizer que só sei que nada sei, porque ele acha que já sabe demais. Eu preciso trabalhar, chegar perto do meu aluno, porque nesse chegar perto vai me ajudar. Eu preciso ajudá-lo a ele gerenciar os seus pensamentos emocionais, para que ele possa gerenciar também o pensamento cognitivo, a aprendizagem dos conteúdos importantes, como Juliane fala. Ela entendeu que na hora que ela entende o funcionamento da mente, ela trabalha com a mente dela, então ela vai saber trabalhar com a matemática, com a história, com a geografia. Eu sei que nós não podemos entrar na profundidade, nós temos ao nosso lado o psicopedagogo, temos ao nosso lado o psicólogo, temos ao nosso lado um trabalho como esse, de escola de inteligência, no projeto de Augusto Cury, não é? Mas o professor está constante com o seu aluno. Então, se ele usa a metodologia ativa, com a metodologia ativa, ensinando matemática, ensinando história, ensinando geografia, ele vai poder estar pincelando pequenas sementes de gerenciamento de pensamentos, ajudando ao seu aluno a gerenciar. A escola de inteligência, que é a menina Jennifer, ela diz: a escola de inteligência para mim é muito legal. O personagem que eu mais gosto é o Sapo Babá, porque ele é divertido e também muito brincalhão, igual a professora. Ela é muitíssimo divertida, ela se diverte muito com a gente e a gente com ela. Então, veja só, na Escola Municipal Alberto Santos Dumont, lá em Minas Gerais. Veja, eu coloquei aqui esse depoimento, e li vários, mas eu coloquei esse aqui porque, ó, aqui essa aula, se bem que lá na Escola da Inteligência, além dos professores no dia a dia usarem, né, a metodologia ativa, eles ainda têm a parte da Escola da Inteligência. Mas no momento da utilização dessa metodologia, da metodologia ativa, você pode ter também um sapo babá, um dinossauro, né? Um leão, e aí você pode utilizar, você pode ser brincalhão, você pode ser divertido, não é? Não vá me dizer que tem pouco dinheiro no bolso. Então, você pode pensar, poxa, se já o meu conteúdo financeiro não é tão valoroso como eu gostaria, minha aula precisa ser muito valorosa. E eu irei ficar muito feliz com a minha aula. E eu vou me divertir com os meus alunos, ser sorridente com os meus alunos, brincar com meus alunos. E através da brincadeira, você poderá pegar os advérbios e criar uma música, serem compositores com os verbos, com as preposições. Ah, como é gostoso, como é interessante. Existe muita coisa maravilhosa que a gente pode fazer com a metodologia ativa, e eles usam a metodologia ativa, certo? Para que o aluno seja o protagonista da sua história. Aqui, veja só, a outra aluna, Thalita, ela diz:
com as histórias, a gente aprende a não brigar, a não fazer coisas erradas, né, por sinal o meu errada ficou errada, né, faltou aí o a saber competir mesmo não ganhando, a respeitar, olha, e a ajudar os outros a saber competir mesmo não ganhando, com histórias, as belas histórias que todo professor gosta de utilizar, não é, pedagogas? E nós vamos ver, numa das características da metodologia ativa é a gamificação, que trabalha, não é, com as histórias, e nós vamos falar um pouquinho a esse respeito sobre as histórias. Mas aqui você vê a professora brincando, contando histórias, ensinou a aluna a não brigar, ensinou a aluna a olhar para dentro dela mesma, a olhar para o outro, a olhar para fora, a competir dentro dessa história. Ela ensinou a aluna a competir. É muito interessante quando a gente aprende a competir, a ganhar, a perder, não é? A respeitar, a ajudar também o outro. Isso tudo é muito importante na nossa vida pedagógica. Então, agora nós vamos interagir no grupo, ok? Vocês terão a oportunidade de me dizer o que não entenderam, o que concordam, o que discordam, apresentar experiências, tá bom? Então estaremos juntos logo, logo. Tchau, tchau.